Assim como Jesus disse coisas que abriram o entendimento dos apóstolos sobre a Bíblia pela primeira vez, queremos compartilhar com você, antes de estudarmos todos os 66 livros da Bíblia, alguns fatos que esperamos revelem a Bíblia para você e que possam ajudá-lo a compreender melhor este livro. Seja bem-vindo a mais uma lição do programa Encontro com a Palavra, onde você vai fazer parte do mais importante estudo do mundo, pois estamos aqui estudando o livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de apresentar dessa vez algumas das coisas que Jesus mostrou aos apóstolos. No 24º capítulo do Evangelho de Lucas, encontramos algumas palavras muito interessantes. Mantenha em mente que estamos falando sobre nossa perspectiva da Bíblia, que nos ajudará a entendê-la. Jesus acabou de ressuscitar da morte e está caminhando com 2 homens na estrada de Emaús. Eles não reconhecem Jesus. Ele sabe que eles estão deprimidos e desanimados por causa da crucificação daquele que eles acreditavam ser o Messias. Jesus os repreende por não conhecerem melhor as Escrituras. Ele diz: vocês são tolos. Acham tão difícil acreditar no que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente previsto que o Messias teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar em sua glória? E a Bíblia nos diz, ouça. Então Jesus citou passagens e mais passagens dos escritos dos profetas, começando com o livro de Gênesis e continuando pelas Escrituras explicando o que significava cada passagem e o que os profetas disseram sobre ele, Jesus. Então ele diz: vocês não lembram quando eu disse que tudo que foi escrito sobre mim por Moisés e os profetas e nos Salmos é verdadeiro? Então suas mentes foram abertas para compreender as Escrituras. Qual era a verdade sobre as Escrituras que Jesus compartilhou com os apóstolos? Era simplesmente isso. Jesus Cristo disse: todas as Escrituras são a meu respeito. Foi esse o fato que revelou as Escrituras aos 2 discípulos. No 5º capítulo do Evangelho de João, versículos 39 e 40, ele disse as mesmas coisas aos líderes religiosos da época. Eles discutiam com Jesus sobre as declarações que ele fizera sobre quem ele era. E disse Jesus: vocês não precisam de provas se realmente quiserem acreditar que eu sou o Messias. Vocês têm muitas evidências. E ele listou várias evidências com as palavras de João Batista que tocavam em seu nome e as palavras do Pai no seu batismo, os milagres que ele fez. E Jesus continuou dizendo: vocês conhecem a Bíblia. Estão sempre estudando as Escrituras porque acreditam que se tornar mestre na Bíblia poderá lhes dar a vida eterna. E Jesus disse mais: todas as Escrituras apontam para mim, mas vocês não querem vir até mim para que eu possa lhes dar a vida eterna. Sobre esse anunciado, todas as Escrituras apontam para mim. O famoso teólogo Oswald Chambers diz que é a frase-chave de toda a Bíblia. Esse anunciado nos mostra o que a Bíblia trata. Não esqueça desse fato. A Bíblia toda é sobre Jesus. Esse é o fato. O fato compartilhado por Jesus com os 2 discípulos que fez com que eles entendessem as Escrituras. Isso abriu totalmente a Bíblia para eles. Há 4 propósitos na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com você agora. O primeiro desses 4 propósitos é apresentar Jesus Cristo como o Salvador e Redentor do mundo. Esse é o primeiro propósito da Bíblia, para nos apresentar Jesus Cristo como Salvador e Redentor do mundo, e para nos dizer no Velho Testamento, Jesus está vindo, e para nos dizer no Novo Testamento, Jesus veio. A Bíblia naturalmente quer nos apresentar o contexto histórico da vinda de Jesus. O segundo propósito da Bíblia é apresentar a história do Redentor e a redenção, ou ainda a história do Salvador, e a salvação que veio através dele. A outra metade dos capítulos do Evangelho de João fala da última semana da vida de Jesus. João dividiu seu Evangelho bem na metade. Uma metade cobre brevemente os primeiros 30 anos de Jesus e mais seus 3 anos de ministério. A outra metade do Evangelho cobre a última semana. Nós a chamamos de a Semana Santa. Então, o que é importante notar sobre o modo como essa vida foi contada para nós, hein? Os evangelhos não são apenas biografias, são biografias especiais. O que você acharia de uma biografia de Abraham Lincoln que não dissesse nada sobre seu nascimento ou seus primeiros 30 anos de vida?
2 dos evangelhos nem mesmo mencionam o nascimento de Jesus e seus 30 primeiros anos de vida. Veja, essas biografias foram escritas para nos dizer algo. Eles estão tentando nos dizer que Jesus veio e por que ele veio. Ele veio para o que ele iria realizar naquela última semana. Enquanto aprendemos a avaliar quanto espaço a Bíblia dedica a cada assunto, tome nota do seguinte: existem ao todo 1.189 capítulos na Bíblia. 11 desses 1.189 capítulos são dedicados à história do universo, à história da Terra, à história do homem, à história da mulher, à história dos idiomas, à história do mal, à história de todos os povos civilizados sobre os quais Deus quer nos falar. Tudo isso está apresentado nos primeiros 11 capítulos. Dependendo da sua filosofia sobre origens, esses primeiros 11 capítulos do Gênesis podem estar cobrindo milhões e milhões de anos. No livro de Gênesis, no capítulo 12, encontramos um homem chamado Abraão. Começando no capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22 do Apocalipse, um total de 1.178 capítulos, todos esses capítulos falam sobre Abraão e seus descendentes, especialmente sobre aquele descendente através de quem todas as nações da terra foram abençoadas, o Messias, Jesus. A Bíblia está retratando cerca de 2.000 anos da história hebraica. O propósito da Bíblia não é ser o livro da criação, nos dizer como o universo e a Terra chegou até aqui, como o homem chegou até aqui, exatamente. E também o propósito da Bíblia não é uma história da civilização dos povos, vamos dizer assim. A Bíblia está interessada em uma única coisa, e ela aborda o assunto antes de chegar ao seu 12º capítulo. A Bíblia está interessada na apresentação da salvação da humanidade. Está interessada na redenção. Está interessada em nos mostrar como a salvação veio, como o Salvador veio, como o Redentor veio. Então isso nos leva direto para Abraão. De Abraão a Cristo. Isso é tudo que a Bíblia retrata. Esses são os 2.000 anos de história com os quais a Bíblia se preocupa. Um terceiro exemplo do espaço dado a certos assuntos poderia ser essa observação. Compare o tamanho do Novo Testamento com o do Velho Testamento. O Novo Testamento tem 260 capítulos. O Velho Testamento tem 929 capítulos. Visto que Deus é muito cuidadoso acerca de quanto de espaço Ele reserva para cada assunto, você não acha possível ou até óbvio que Ele nos diga alguma coisa mais importante no Velho Testamento, já que Ele nos deu 929 capítulos? O Novo Testamento tem 260 e ainda há muita gente que diz: não estou interessado no Velho Testamento. O Velho Testamento, isso é a Bíblia velha. Eu não ligo para nada do Velho Testamento, só me dê o Novo Testamento. Muita gente diz isso. Quando fazemos o estudo do Velho Testamento e logo depois estudamos o Novo Testamento, não é raro ouvir as pessoas dizendo: me avise quando vocês chegarem na parte do Novo Testamento para que eu possa me juntar a vocês. Eu não ligo muito para o Velho Testamento. Sabe, muita gente mesmo fala isso. Eu acredito que o Velho Testamento é a pura palavra de Deus. E nos 929 capítulos do Velho Testamento, Deus disse algo muito importante para nós. Eu espero que para você o Velho Testamento não seja um livro fechado. Esse é o tipo de coisa que Jesus compartilhou com os discípulos. Novamente, de acordo com o apóstolo Paulo, o próximo e muito importante propósito da Bíblia é: Deus nos deu a Bíblia através da inspiração para que o homem de Deus possa ser perfeito, completamente preparado para cada boa obra que Deus lhe atribuir. Podemos então dizer que a Bíblia não foi escrita para o incrédulo. A Bíblia foi escrita para o crente, aquele que crê. Exato, aquele que crê em Jesus Cristo e o segue. A Bíblia foi escrita para um homem e para a mulher que realmente querem ser homem ou mulher de Deus. Ele tem obras que Ele quer que você faça para glorificá-lo. E para equipá-lo para essa tarefa, Deus lhe oferece 66 pequenos e inspirados livros que estão cheios de verdades que Ele quer que você conheça. Deus deseja muito isso. O último propósito nós encontramos enfatizado em um livro da Bíblia, o Evangelho de João, o qual é endereçado ao incrédulo.
Quando João escreveu o quarto evangelho, ele disse: os discípulos de Jesus o viram fazer muitos milagres, além dos que lhes tenho contado nesse livro, mas estes estão registrados para que acrediteis que ele é o Messias, o Filho de Deus, e que acreditando nele tereis vida. João queria que tivéssemos a vida eterna, que significa a quantidade, a qualidade de vida que Deus quer que tenhamos. E foi com esse fim que João queria, realmente, que nós soubéssemos que Jesus veio e que soubéssemos quem Jesus era. João também queria que soubéssemos o que significa a fé. Ele disse: eu escrevi essas coisas sobre Jesus para que vocês que não creem possam examinar os relatos dos sinais milagrosos do que Jesus fez e assim vocês possam crer que Jesus, o Jesus histórico, era Cristo, o Filho de Deus. Se vocês crerem nisso, algo acontecerá com vocês, e como resultado disso, vocês terão a vida eterna. Esse é o único livro dos 66 livros da Bíblia que está, de alguma forma, direcionado ao incrédulo. Eu acho que podemos resumir o último propósito dizendo o seguinte: Deus tem apenas uma mensagem para o incrédulo, de acordo com a Bíblia, e essa mensagem é: arrependa-se e creia no Evangelho. Há boas novas, sim, as boas novas que Jesus Cristo, ele veio, pagou o preço para que você possa ter a certeza de vida eterna. Depois que o incrédulo se arrepender e crer no Evangelho, Deus tem 65 pequenos livros santos, cheios da verdade, para o crente. Portanto, a Bíblia tem 4 propósitos: apresentar Jesus Cristo, apresentar a história de Jesus Cristo, para que o incrédulo creia e para que o crente seja aperfeiçoado. Ficarei feliz se você conseguir responder a essas perguntas. Quem escreveu os livros da Bíblia? Quando eles foram escritos? Em que língua eles foram escritos? Nós temos algum dos manuscritos originais? Quem conservou esses livros? Quem traduziu esses livros para a nossa língua? Quem fez a seleção desses livros e os colocou nessa coleção de pequenos livros sagrados? Quem autorizou o homem a fazer essa seleção? Quando essa seleção foi feita? Quem juntou os livros e os organizou na Bíblia como ela é hoje? Para responder a algumas dessas perguntas, gostaria de considerar primeiramente a autoria da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Já disse antes que foi Deus quem escreveu esse livro. De certa forma, nós já respondemos a essa pergunta usando a palavra inspiração. Através do milagre da inspiração, Deus usou o homem para escrever esse livro. Portanto, foi realmente Deus quem escreveu esse livro. Existem 2 expressões que precisamos compreender quando nos referimos a Deus escrevendo esses livros. O primeiro é revelação. Ele revela a verdade através da natureza, ou até pessoalmente, através do Espírito Santo. Deus usa vários meios para nos revelar a verdade. A inspiração se refere ao que os teólogos chamam de revelação especial. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Ela tem um começo e um fim. Por cerca de 1.600 anos, Deus inspirou o homem a escrever esses livros. Por volta do ano 90, quando João escreveu o Apocalipse e determinou um período para aquela revelação, ele disse que se alguém tentasse mudar alguma coisa do livro, Deus faria com que sofresse as mesmas pragas do livro. E João avisou que nada deveria ser cortado do livro. Quando aquela revelação especial acabou, a inspiração acabou. Foi um milagre. Por isso o nome revelação especial. Sabe, às vezes isso levanta uma dúvida. Será que Deus ainda revela alguma coisa pessoalmente? Deus fala comigo pessoalmente? É claro que sim. Aí você pergunta, qual é então a mais importante? A revelação pessoal ou a revelação especial? Eu acredito em revelação pessoal, assim como acredito na revelação especial. E entendo que a revelação especial tem maior autoridade do que a revelação pessoal. Se alguém vem até mim e diz, olha, eu vou deixar a minha esposa. Se Moisés a conhecesse, faria um novo mandamento. Ela é impossível. Eu vou me separar dela. Se eu disser a ele, me responde uma coisa. Ela tem sido infiel? Ele vai dizer, não, eu só vou deixá-la porque não gosto mais dela. Eu não quero mais estar casado. E se ele me disser, Deus me disse para deixá-la, aí eu apelo para a minha autoridade e digo, Deus não lhe disse isso, porque a revelação especial de Deus não permite que você faça isso. Ele diz, não a deixe.
Os teólogos chamam isso de insolubilidade do casamento. Isso significa que você está preso, você não pode sair dessa. Isso é o que a revelação especial prega, e a revelação pessoal não pode contradizer a revelação especial. Eu acredito bastante na revelação pessoal, mas nós precisamos ter algumas precauções que eu não posso deixar de mencionar. Seja muito cuidadoso quando disser as palavras, Deus me disse. Muitas vezes, quando dizemos Deus me disse, Ele realmente não disse foi nada. Estamos apenas endeusando o nosso próprio gosto ou opinião pessoal. Estamos tomando a última palavra. Hoje, acredito que o mundo está colocando muita ênfase em palavra como racionalismo, razão, lógica e humanismo. Quando você se torna cristão, não quer dizer que você se torne irracional, ilógico ou desumano. A diferença entre o crente que realmente acredita nas Escrituras, que realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e as pessoas que colocam ênfase na razão e na lógica, no racionalismo e no humanismo, é simplesmente que, às vezes, essas pessoas substituem a revelação por razão e lógica. Também tenho de dizer que o homem escreveu esses livros. Vários homens escreveram esses livros. Esses homens eram reis, pescadores, pastores, generais, líderes políticos. Um era médico, outro era coletor de impostos. Eles eram homens de todo tipo. Se você estudar a história de como esses homens juntaram os livros da Bíblia, você terá que concordar com o poeta Dryden, que fez a seguinte pergunta: de que lugar, senão do céu, poderiam homens sem habilidades artísticas nascidos em épocas diferentes, vindos de vários lugares, tecer tais verdades concordadas? Ou como e por qual motivo todos conspirariam para nos trapacear com mentiras, não perguntadas suas dores, desconsiderados os seus conselhos, acabando com seus ganhos e martirizando suas recompensas? Acho que essa é uma pergunta maravilhosa. Se considerarmos que o fato de que homens escreveram esses livros, você precisa fazer uma pequena pesquisa e tomar alguns fatos e informações sobre como esse milagre aconteceu. Isso requer que você saiba a resposta para algumas perguntas, como já sugerimos. Por exemplo, a seleção dos livros. Se você pesquisar, vai descobrir que os livros do Velho Testamento foram todos selecionados por homens como Esdras, que eram chamados de escribas. Por volta do ano 100, ano Domini, em um conselho chamado Conselho de Jamnia, isso foi tudo arrumado. Muita gente pergunta sobre os apócrifos. Os apócrifos foram selecionados em 1546, durante os anos da Reforma, e foram colocados no cânon das Escrituras pela Igreja Católica Romana, na época. Quando a seleção original foi feita, esses livros não foram escolhidos. Outra coisa em que vale a pena pensar quando consideramos a história da Bíblia é a linguagem na qual a Bíblia foi escrita. Todos sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico e que o Novo Testamento foi escrito em grego. Se você vai ser um ministro, deve saber um pouco de hebraico e grego, porque esses livros não foram escritos em português. Por isso você deve estudar essas línguas originais. Outra ideia sobre a história da Bíblia, no sentido da sua autoria humana, é a preservação. Agora pense em quanto tempo faz que esses livros foram escritos. Esses livros precisavam ser copiados e tinham de ser preservados. Obviamente não temos nenhum dos manuscritos originais, já que o papel não dura tanto tempo, mas temos excelentes cópias. Para termos a Bíblia em português, ela teve de ser traduzida. Essa tradução tem muita história. Eu acho que seria muito útil conhecer essa história, talvez através de uma enciclopédia, e ver como a Bíblia foi traduzida para a linguagem de hoje. Eu tenho um grande amigo que trabalhava na Casa Branca no tempo do presidente Nixon. Ele fez esse curso. Ele fez o curso todo usando fitas cassetes. Ele tinha as fitas e as apostilas. Enquanto ele estava estudando a Bíblia comigo, ele frequentava uma grande igreja onde ouvia as pregações. Esse homem fez uma observação muito importante. Como ele ouvia as Escrituras em fita cassete semana após semana e lia as Escrituras pela primeira vez na sua vida, ao ouvir o que o seu pastor falava, ele disse: as pessoas da igreja que conhecem a Bíblia não acreditam nela. E as pessoas que acreditam na Bíblia parece que não conhecem a Bíblia. Ele chegou à seguinte conclusão: eu acredito na Bíblia e vou aprender algo dela.
Ele foi para o seminário e completou um ano de estudos e agora ele acredita na Bíblia e conhece a Bíblia. Eu acho que ele fez uma boa observação. Um outro ponto muito importante quando consideramos a história da Bíblia é essa questão de inspiração. Como você sabe que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, Jesus nos disse que só existe um jeito. Ele diz, se qualquer homem o desejar, ele saberá. Não se prova que a Bíblia é a palavra de Deus estudando línguas semíticas ou indo para um seminário. Jesus sempre colocava dessa forma. Quando ele encontrou os apóstolos, ele se virou para eles. Viu que eles o estavam seguindo e disse, o que vocês querem? Eles disseram, onde você mora, Rabi? E Jesus respondeu, venham e vejam. Está escrito que eles vieram e viram onde ele morava e habitaram com ele. Todos nós sabemos o resto. Está escrito, eles morreram por ele, devido ao que viram quando firmaram o compromisso de ir e ver. Foi dessa forma que Jesus provou que a sua palavra era a palavra de Deus. Ele disse, venham e vejam. O intelectual sempre diz, quando eu souber, então eu farei. Quando você chegar até mim intelectualmente, então eu o seguirei voluntariamente. Alcance a minha mente para que eu possa ter vontade de segui-lo. Jesus sempre diz, não, pelo contrário. Tenha vontade de me seguir agora, que eu vou lhe convencer depois. Se você fizer isso, Jesus disse, então você saberá. As pessoas vêm repetindo por anos, ver para crer. Mas Jesus e as Escrituras consistentemente nos dizem não, crer para ver. Davi disse, eu teria desmaiado se não tivesse acreditado em ver a bondade de Deus na terra dos vivos. É assim que você pode provar que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Você deve se comprometer a ir e ver. E quando você vier e ver, você fará o compromisso de fazer a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras. Fazendo a vontade de Deus como está revelada na palavra de Deus, você será seguido pelo conhecimento ou por uma completa convicção de que essa, de fato, é a palavra de Deus. Novamente, exatamente como Jesus compartilhou alguns fatos sobre as Escrituras que abriram a palavra de Deus aos apóstolos, eu espero que essas lições compartilhadas aqui tenham servido para não só abrir as Escrituras para você, mas para fazê-lo entender melhor a palavra de Deus, que vai transformar a sua vida. Esse é todo o tempo que nós temos hoje. E esse tempo é muito precioso. Eu estou realmente ansioso para o nosso próximo encontro e espero que você também esteja. Portanto, lhe espero. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.